falar muito rapidamente, mas antes eu gostaria de agradecer enormemente as palavras que me foram dirigidas pelo Pomini, querido amigo de muitos anos, advogado sério, competente, com uma história da qual nós temos muito orgulho. Mais orgulho ainda, Pomini, de tê-lo conosco agora nessa jornada. Você acrescenta, e eu me permito dizer, você não apenas acrescenta, você faz a diferença. E essa diferença que você faz é a diferença do advogado militante, é a diferença do advogado competente, é a diferença do advogado com olhos voltados para o futuro. Você representa isso com a sua competência, com a sua garra, com a sua capacidade de agregar pessoas em torno do ideal, que é o nosso ideal comum, o ideal de construção de uma advocacia melhor, mais digna, com menos agruras, uma advocacia que possa se integrar no contexto geral de uma democratização, não apenas formal, mas uma democratização social também. E a ordem precisa ser democratizada. Isso que o Pomini referiu aqui, os vetos a esta ou aquela pessoa para dar palestra, do qual o Ivo foi vítima, do qual eu fui vítima, eu que já fui diretor do Conselho Federal, que já presidi a segunda Câmara do Conselho Federal, que presidiu com a Comissão Nacional de Prerrogativas, também eu fui vitimado, numa confusão tosca e muito autoritária entre entidade e governo, aquilo que os políticos, na linha geral, chamam de governo e Estado. O Estado é de todos, a res pública é de todos, a entidade OAB é de nós todos, e não do grupo que a dirige momentaneamente. Nós temos que ter um compromisso, Pomini, com a democratização da entidade. Nós queremos ver um conselho plural. Hoje é um absurdo, talvez você conheça essa frase cunhada em inglês, mas que eu vou falar em português. Hoje nós temos um jogo de acordo com o qual quem ganha, ganha tudo, e quem perde, perde tudo. Isso tem que acabar. Nós temos que ter um jogo, ok, a diretoria monolítica, a diretoria tem que ser monolítica. Já monolítica, já de um grupo só, a gente sabe que nós temos às vezes as maiores brigas. Então a diretoria tem que ser mais ou menos homogênea. Agora o conselho não, o conselho é o parlamento. No conselho deveriam estar refletidas todas as tendências que existem no seio da OAB. Então, se a chapa do meu querido Ivo teve 10%, nós vamos ter 10% da chapa marrom, azul, que nome tenha, do Ivo. Se o Orlando teve 15% e ele 20%, 15% do grupo do Orlando, 20% do Pomini e o restante da situação que ganhou. Isso daria mais vigor para a OAB. Isso permitiria, exigiria em primeiro lugar, uma transparência maior, porque as diferentes tendências quererão saber o que se passa no âmbito da diretoria, como o dinheiro é gasto, quais são as prioridades, numa discussão mais rica e muito mais fértil. Mas isso permitiria também, meus amigos, que nós tivéssemos uma entidade mais democrática. Exigiria de nós o permanente debate. Nós precisamos fazer isso. Esse é um ponto programático muito importante. Por isso, quando nós recebemos agora a expressiva adesão do Pomini, do grupo de amigos e companheiros que o cerca, nós sabemos que nós estamos indo para frente. Nós recebemos a adesão do Said Alá, um velho militante de Ribeirão Preto, recebemos a adesão do Paulo Nimer, de Rio Preto. Nós recebemos 2 adesões que eu ainda não posso revelar, porque me pediram, mas de gente com muita expressão. Então, Pomini, eu queria dizer uma coisa muito clara. Eu quero convidá-lo, não apenas para integrar a nossa campanha, mas para integrar a coordenação dela, participar conosco da coordenação e participar, obviamente, integrar na condição de titular o conselho da nossa chapa. E eu quero perguntar se você aceita. Com o maior prazer. Então, bem prazer.